tarde, pessoal. Boa tarde. Ai. Deixa eu só um pouquinho mais pra cima. Aqui, mais ou menos. No meio. Aqui? É. Deixa eu só complementar aí o que o Carlos tava falando aí. Falando um pouco do modo em geral, tá? A gente hoje tem que... Quando a gente adquire uma planta, eu já falei isso muita gente aqui já vai falar, não, Velis, mas eu tenho sempre que estar repetindo. Nós temos sempre que descobrir, estudar um pouquinho sobre cada uma para saber qual o habitat dela, né? Por exemplo, vocês veem aqui ao meu fundo Phalaenopsis. Eu sou apaixonada por Phalaenopsis, a minha grande paixão. E eu tinha muita dificuldade de ter Phalaenopsis, de cultivar Phalaenopsis, até eu aprender o sistema da semidroponia. E eu posso falar para vocês assim hoje que o meu clima na estufa, né, ali na estufa, é totalmente diferente desse clima que eu tenho aqui na varanda do escritório, né? Ali na estufa eu consigo cultivá-las do jeito que elas estão aqui. Peraí, voltamos. Lá na estufa eu cultivo de uma maneira, aqui eu tenho que cultivar ela de outra maneira. Provavelmente a maioria dessas que estão aqui eu vou passar elas todas para semidroponia. Por quê? Porque a umidade relativa do ar que eu tenho dentro da estufa é totalmente diferente da que eu tenho aqui. Eu acho que o erro maior mesmo, em questão de quando a gente fala de umidade, quem está iniciando, né, acaba interligando que umidade é molhar a planta, e não é a umidade relativa do ar. Então, várias formas de cultivo, que nem o Carlos mostrou aqui, todas têm que serem analisadas de qual é aquele clima daquele momento, qual é o seu clima, qual é o seu modo de estar molhando, tudo, para poder você escolher a melhor forma de cultivo da sua planta, certinho? Então, por isso que nós, eu e o Carlos conversando, decidimos aí fazer essas várias formas de cultivo que a gente conhece, que a gente sabe que dá certo, que a gente já fez, mas tudo tendo que analisar bem todo o aspecto em geral, né, do ambiente, para você ter um sucesso no seu cultivo aí. Por exemplo, um erro muito grande, eu encontrei essa daqui, ó. Olha aqui. Se você olhar essa planta, você iniciante, por exemplo, vai falar que ela tá faltando água nela. E aí, o que a pessoa vai fazer? Vai molhar ela. Por isso que eu falo sempre tirar do substrato para ver primeiro o que acontece com a planta. Ó. Quando eu tiro ela do substrato, eu vejo que ela tava numa luta muito grande, né? Sem raízes nenhuma, todas podres, olha. E ela tá ali, tentando sobreviver, né? Olha. Poucas raízes, né? Tentando sobreviver, emitindo novas raízes e sofrendo, né? Porque ela não tem quantidade suficiente de raiz para poder estar se alimentando e adquirindo a umidade que realmente ela precisa para estar aí. Então, eu quero mostrar para vocês como é fácil de você salvar uma planta nesse estado aqui, através da semidroponia. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou cortar essas hastes de flor que tinha aqui, que ela floriu.
Vou cortar todas as raízes podres. Com tesoura esterilizada, tá, pessoal? Tem que estar esterilizada. Senão você não vai... Acaba passando um fungo para sua planta aí. Você vê que estão todas podres encharcadas. Limpa bem. Se acaso tiver uma ou outra que você cortou e não estava podre, você sela com canela, ou vaselina, ou até esmalte. Tá, ó. Só que a semi-hidroponia que eu vou fazer hoje é diferente daquela que eu faço da garrafa. É na garrafa, só que é de um modo diferente. Tá? Que eu quero ver se vai ser igual a que eu faço. Sempre. Ó, sem raiz nenhuma. Se eu deixar aquelas raízes ali, ela vai ficar segurando muita umidade. Tem esfagno mesmo quando ela muda. Né? Ó, tá vendo? O que que ela tinha? Ela tava cheia de esfagno aqui dentro. Tá? Ó. Olha aqui. Ô, Célia, Phalaenopsis tem sim. Se tiver só a raiz e a raiz estiver assim, verdinha, bonitinha, continua cuidando dela, Perdeu as folhas. tá? Que ela logo vai brotar do lado e você vai ter outra planta. Tá bom? Olha. Olha aqui bem, tá, pessoal? Vou deixar bem, mostrar bem ela, porque provavelmente daqui 15 dias eu faço um vídeo mostrando pra vocês o resultado de como ela tá. Acho que toda segunda-feira que a gente entrar, a gente Ou pode mostrar. posso fazer, as plantas olha. do replante, pode mostrar. Olha aqui, tá? Então, vocês vão ver aqui comigo, ó. Essa raiz com uma coifinha bem pequenininha, ó. Duas menorzinhas e mais essa daqui, ó. Tá? Essa parte de baixo vai servir só de Essa daqui só pra basear. O que que eu vou fazer aqui, pessoal, tá? Ó, a garrafa PET, só a parte de baixo, tá? O furo, o Carlos fez aqui em cima, tá? Aqui eu vou encher de pedra, ou caco de telha, tudo. E vou colocar a planta aqui e ela vai ficar aqui com a... Essa parte aqui vai ficar na água, tá? Depois você faz um furinho menor aqui, pra não ficar muito cheio de água. Então, vocês procurem furar um pouquinho pra cima aqui, ó. Aqui só um furinho ou outro, tá? Pra água ficar só aqui, pra depois, quando ela subir, esvaziar. Então, eu vou colocar... Dá essas pedras maiores aqui pra mim. Fala que você separou a pedra maior, mas se não tiver dessa pedra aqui... Eu separei pedra maior, pessoal. Fala. Pra colocar no fundo, mas o que você pode usar aqui, tá? Mostra essa. É a... Ó, eu vou colocar essas maiores. É só pra não... Vou colocar, ó, tijolo, telha isso aqui, caco de telha. Mas você pode pôr junto com isso aqui. Ou só pedra, ou só telha, ou isopor. O que mais, Carlos? Pedra brita menor, pedra rolada, ou também pedregulho, que o pessoal fala, né? Xisto. Xisto, dá mais aí. Xisto. Vamos pôr o menor? Pronto, agora você põe o menor por cima? Pode. Pode ser. Você consegue pegar aí? Cadê? Tá na pontinha da garrafa. Conseguiu? Uhum. Ah, professora não. Boa tarde, dona Irene. Eu vou abaixar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Para vocês verem como eu vou colocar, tá? O vídeo aqui, olha lá. Tá dando pra ver a sujeira da Elisa aí? Tá, né? Tá. Um pouquinho. Aí, Carlos. Ó. Eu vou colocar ela aqui mais ou menos, ó.
Isso aí. Legal você, se você puder, colocar ela meio deitadinha assim, ó. É, Tá? Ou cortar um pouco, ou fazer tipo um boleado. boleado aqui, um uzinho, para ela ficar deitada. Por quê? Porque muitas pessoas deixam a água acumular aqui no meio da Phalaenopsis, o que acontece de apodrecer e ela perder todas as folhas. Ó, uma pergunta mais legal que ela tá perguntando, o tempo de a adubação delas nesse sistema tem que fazer em quanto e quanto tempo? Se o mesmo for- tempo, mas o mais importante é que ela segura mais nutrientes, né, Elis, na água. Sim, se for o MCL na semidroponia, a cada 3 meses, pessoal. O MCL ele tem uma duração maior na semidroponia, tá? Você não precisa estar colocando de uma vez por mês, apesar de que eu coloco uma vez por mês, tá? Carlos é exagerado, né, Elis? É, o Carlos é. Vamos por água. Aqui eu vou cortar o excesso, pessoal, porque ficou um pouco grande. O grande o Carlos. Mas você traz o MCL pra mim, Carlos? Ó, o que ela tem fixa... Deixa eu colocar aqui pra vocês. Erguer aqui pra vocês, ó. Ela ficou fixa, ó. Você pode... Ela não chacoalha, ó. Tá vendo? Tá bem firme. Ela firme, o que ela vai fazer? Vai emitir novas raízes. O meu adubo é pra dissolver na água que eu comprei de vocês. Ai, Marília, eu sinceramente não vou lembrar qual adubo que você comprou. Tá? Aí você tem que... Se for o Ceacrop, tem. Tá? Ó, tá firme, fixa. Tá? Agora a gente vai colocar um pouco de água aqui. Eu vou pegar o Ceacrop. O MCL, acho que tá aqui dentro. Tá, ó, vou colocar aqui um pouquinho de água. O Carlos não fez o furo muito embaixo. Ó, pronto. Nada mais além disso, pessoal, ó. A água tá aqui, ó. Tá, depois eu vou fazer um furinho aqui pra sair o excesso. Vou adubar. Elis, qual é essa aí no... Não entendi não, bomba. Não entendi na outra palavra. Vou colocar o MCL aqui. Você coloca o adubo que você quer colocar, né? Depois eu vou borrifar aqui para ativar o micorriza. Não, que ela tá vendo amarela, gente? O micorriza dela. E tá aí, ó. Olhem bem, tá, pessoal? Olha como a folha tá molenga, ó. Ó, ó. Vocês estão vendo, né? Bem molenga. Eu posso afirmar para vocês com toda certeza que 3 dias eu não consigo mais fazer isso aqui na folha dela. Tá? Aí eu mostro para vocês o resultado depois. Tá? Essa forma aqui, pessoal, de cultivo na semidroponia é a primeira que eu tô fazendo com vocês aqui. Tá? Eu não testei ela ainda, eu vi uma outra pessoa fazendo, gostei, achei legal, falei, vou tentar, né? Não, depois eu passo. Vou tentar. Pra ver se vai ficar amarelo no chão. Ah, é a minha da semidroponia, da primeira semidroponia que a gente fez. Ó, agora você vai falar do seu caderno. Do meu caderno? É, que eu cortei tudo. Ah, o Carlos, você embanou tudo a minha live hoje. Não, Assim que é bom, né, gente? Fica nada. tudo no certo. Que eu tinha feito uma introdução aqui pra falar pra vocês, né? O Júlio tá aí? Ô, Júlio, você tá aí ainda? Essa daqui, bomba, ó. Vou te mostrar. Essa daqui, pessoal, se vocês foram lá no... Tá no canal aí, no tá? canal, é a primeira semidroponia do canal. A primeira vídeo foi eu ensinando a semidroponia com essa planta aqui, ó. Essa planta. Olha o que virou essas orelhas de elefante. Olha, gente, como ela tá. Ó. Ô, Júlio, pera, deixa eles mostrar essa planta. Eu vou mandar um cruzamento que abriu aqui neles. Só que essa daqui, eu só adubo ela com MCL, tá, pessoal? Olha,
A haste dela, quando eu plantei ela na semidroponia, se não me engano, ela tava com haste. Com essa daqui, ó. Essa daí. Tava aqui, ó. Mas não corta não, viu, gente? Ó, tava aqui. Eu não corto, tá? Vou explicar pra vocês quando eu corto. Aí ela pegou e continuou. Soltou um monte de folha aqui, flor, vocês estão vendo, né? Foi. Aí ela soltou agora aqui, esse daqui. Tem outra coisa que eu acho que vai sair também. Agora ela me trouxe essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Além dessa daqui. Essas daqui são tudo novas, ó. E também não vai cortar. Também não vou cortar, tá? Eu não corto, tá? A haste da Phalaenopsis. Só corta nesse caso. Eu só corto no caso... Não. Eu só corto no caso da planta estar debilitada. Querendo recuperar a planta. Aí eu corto. Tá? Por quê? Porque se eu mantenho... Eu tô vendo que a Phalaenopsis... Isso aí, gente, é em qualquer orquídea, tá? Eu tô vendo que ela não tá legal. O vegetal dela não tá legal. O exemplar não tá legal. Se eu deixar a haste floral, ela vai transferir toda a energia dela para a flor. Então, ou seja, ela vai estar se sacrificando para manter a floração. Depois de quanto Tá? tempo? Aí o que eu faço? Espera aí que já eu respondo. Tá, aí o que eu faço? Eu não quero perder aquele exemplar. A flor é uma consequência, né? Eu não sei nem se depois eu vou conseguir um exemplar igual aquele. Então, eu venho e corto a haste dela. O que ela vai fazer? Aquela energia que ela estava transferindo para manter a haste dela, ela vai vir para enraizar e para soltar novas folhas. Mas essas do painel aqui atrás Entenderam? dele, você não cortou nenhuma e todas repetiram floração. Todas repetiram floração, porque não tem nenhuma debilitada aí. Você viu? Ou seja, eu não cortei, deixei. O que ela pode fazer? Ela pode vir continuar a floração nessa haste, ou ramificar ela, ou soltar outras hastes, igual essas daqui, tá? Ou dessas daqui mesmo, soltar cakes, mudas, tá? Que ela também pode soltar mudas, ok? Agora, quando ela não quiser, a planta por si só, não quiser manter a haste, ela mesma vai secar a haste, ela mesma vai jogar a haste fora, tá? A dona Irene tá perguntando, aí no caso, se eu fosse replantar essa planta da semidroponia, quanto tempo depois? Eu acho que é a hora que a garrafa derreter. Dona Irene, aqui no caso, eu acho que vai da vontade da senhora replantar, por exemplo. Se aqui não tiver legal, por exemplo, pessoal, não tô gostando que ela tá com as raízes assim. Tá? A gente já Não tem a época certa, né? Que nem no meu caso aqui, eu só vou mexer nela se, sei lá, arrebentar, porque chega uma hora que a garrafa... Não leva 400 anos. Não leva. Vai ficar meia quebradiça, né? E vai quebrar e vai sair, eu troco. Mas o contrário, eu não mexo, eu não replanto, eu deixo. Mesmo porque quem acompanha nós lá desde o começo do Carlos Elis, do Orquidário Raízes, sabe que lá atrás eu tinha uma parede que era só Phalaenopsis da semidroponia. Sim. E elas enraizaram na minha parede inteirinha, né, Carlos? Na mudança te deteriorou tudo. Sabe? E por que eu gosto tanto da semidroponia? Porque é minha opinião, tá, pessoal? É o que eu, Elis, acho. Eu tenho a impressão, principalmente as Phalaenopsis, elas se desenvolvem melhor. Eu tinha a Phalaenopsis, né, Carlos, de folha, né? Do que? Tinha 40 centímetros. de 40, 50 centímetros. Parecia um bubofilo. Parecia um bubofilo de tão enorme que eram as folhas delas. E eu gosto.
Vocês Vamos dar o entenderam? crédito? Aqui vocês estão vendo Vamos dar o crédito? aqui vocês estão vendo essas manchinhas, que é ácaro, tá? Ah, ela tá falando, por exemplo, cresceram muita raiz e já não tem mais lugar. Que nem é o caso da nossa que tá saindo. Então aí a senhora pode Pode replantar, tirar, pode. replantar. E vai voltar no mesmo. É, Pode ir aumentando a garrafa. Põe a garrafa e de põe suco. numa garrafa maior. Garrafa, Tá? aquelas garrafas d'água, sabe? Ou não na galão, não galão de 20 Na hora de litros. as garrafas. replantar, a senhora corta o excesso das raízes. Quais são esses excessos de raiz, Elis? São aquele excesso que eu falo de raiz morta, porque acaba. Uma ou outra raiz Sim. vai morrer, né? Uma outra raiz acaba morrendo. Isso é normal dela, vai morrendo velho para nascendo novo, né? E aí a senhora limpa, faz uma boa limpeza e passa por uma garrafa PET maior, tá? Aqui no caso eu acho que a garrafa era de 2 litros. Aí já tem garrafa de 3 litros, 2,5. Não, essa é de 2,5 litros. É, ó. Ah, pega aquela uma que tem 3 plantadas juntas. Tá lá na terceira estufa. Só branca que tem lá. 3, tá todas floridas. Vocês viram? Ó, ali tem com haste, ó, que saiu de outra haste. Vai conversar. Aqui no caso, ó, vou mostrar pra vocês, ó. No vaso. Gente, essas plantas, vocês estão vendo que as folhas dela estão bem branca? É porque eu passei um fungicida nela. É fungicida não, é inseticida nela ontem. Então por isso que elas estão com essas manchas brancas. Porque as vacas estavam aqui ontem, que nossa. Olha aqui, gente, olha. No vasinho, lembra? Ó. Essa daqui era a haste dela, ó. Era aqui, ó. Era só essa daqui. Aí o que ela fez? Ela ramificou aqui, ó. Soltou essa. Soltou essa aqui, ó. Tá ramificando aqui, ó. Essa daqui. Tá soltando outra aqui embaixo. Top, né? Aí eu vejo pelas folhas. Essas daqui de baixo estão um pouco enrugadas. Ou seja, falta de umidade relativa do ar. Elas começaram a sentir. Mas será que não é falta de raiz, Elis? Não, porque eu vejo aqui que a raiz tá bonita. Entendeu? Então, essas daqui, que vocês estão vendo aqui, eu vou replantar tudo com vocês na semi-hidroponia. Tá? Não por nada, porque esse espaço aqui eu vou usar para fazer lives. E eu quero deixar como era antigamente com as minhas phalaenopsis na semi-hidroponia, que eu perdi toda a minha coleção, né? Então, e aí a gente vai replantando, vai batendo papo. Elis, mas a semi-hidroponia só dá certo com a phalaenopsis? Não. Não é só com a phalaenopsis. Eu vou pôr aqui no chão porque eu não vou conseguir arrumar. Não é só com a phalaenopsis, tá, pessoal? Eu vou plantar com vocês também Denfal, Dendróbio noble, Agregatum, Dendróbio, tá? As únicas plantas que não dão certo na semi-hidroponia... Ah, essa garrafa do quê? São as terrestres. Dá uma olhada, gente. Olha. Aqui eu tenho 3 phalaenopsis. Tá, ó. Olha os ácaros, tá? 3 phalaenopsis e as 3 estão... Olha aqui. Floridas. Essa daqui é uma garrafa de 5 litros. 5 litros de água. 5 litros, fica lá de água. Olha as raízes. Estão vendo? Ah, Elis, mas você tá mostrando pra mim, elas estão com um vegetal feio. É complicado, viu, pessoal? Phalaenopsis, mais praguinha. ela é muito sensível, né? Principalmente a ácaro. Ácaro é complicado para combater. Mas vocês podem ver que eu consegui combater aqui. E como que eu sei? Vocês podem ver que essa folha nova aqui, ó, ela já não tem mancha nenhuma. Tá vendo?
Ó, nem essa. E nem essa daqui, ó. Essa daqui também tá limpinha. Quem tem pouco e pouco assim, uma 100, vai. Não em escala comercial. Não sei o quê. Phalaenopsis, pode passar o quê no lugar de veneno, que a gente usou bastante. Então, dá dica pro pessoal aí que eu acho legal também do leite. O que eu gosto muito, que eu usava muito. Hoje não tem como usar. Hoje eu não tenho como usar. Quer dizer, não tenho muita Phalaenopsis. Tô fazendo minha coleção agora. Não, eu tô falando, não dá pra me usar na estufa, para vender. Sim, é. Muito bom, pessoal. Muito bom vocês usarem o leite. Tá? O leite, ele é muito usado nas agriculturas orgânicas. O leite, ele é fungicida, principalmente para podridão mole. Ai, vai inchar uma aí atrás. Quando a folha começa, sabe aquela molenga, fica molenga? Então, faz o teste. Passa leite nela. Não, dá a receita, né? Leite. Leite. Uma medida de leite para a mesma medida de água. Tá? Agora, se você conseguir o leite, aquele leite que sai direitinho da vaca, sem passar por nenhuma passagem aí, é o melhor que tem. Tá? O leite cru. A minha coleção de Phalaenopsis, eu passava leite uma vez por semana. Uma vez por semana. Para combater o ácaro. Ele é muito bom para combater o ácaro. E a folha fica? E a folha fica igual você passou verniz, assim, ó. Fica como se tivesse passado no verniz. Tá? Simples, prático e objetivo. Simples, prático. O da vaca, dona Irene, é bom, mas o da caixinha também serve. Tá? Serve. Porque eu usava o da caixinha. Eu sempre usamos a caixinha. Tá? Eu sempre usei o da caixinha, mas o da vaca, direto da vaca, é melhor ainda. Se vocês Cuidado com rega na Phalaenopsis. Tá? Rega na Phalaenopsis, não deixar a água parar no miolinho. Lembrar que a Phalaenopsis não é bromélia, tá? Não pode ficar com acúmulo de água. É isso aí, pessoal. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Boa tarde, Nazinha. A gente tá elaborando. Só mostra pro Júlio, fazendo um favor. Ai, Júlio, o Carlos quer mostrar pra você essa. Gente, isso não é branco, isso não é rosa, isso não é... Júlio, você tá aí aqui, o Carlos quer mostrar. Isso não é semi-alba, isso não é tocutos nem nada. Isso aí é um cruzamento, vocês vão dar risada. É um cruzamento de flâmia com rubra labelão. Misturou uma rubra com uma flâmia. Aí puxou um pouco o labelo e deu esse trem aí. Olha que linda. Que a Elis vai fazê-las. Linda, né? Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês, a gente vai cultivando de várias formas, para vocês verem que não tem dificuldade em cultivo de orquídea. E sim, um pouquinho só, a gente só tem que prestar um pouquinho de atenção na umidade relativa do ar e na luminosidade, que é o que praticamente faz a orquídea florir. Não tem dificuldade alguma no cultivo de orquídeas. Muita mística também. Muita mística, tá? Coloração totalmente diferente, Júlia. A gente tá meio bobo com a bem coloração diferente dela. A coloração dela. Então, a gente vai aprender, a gente vai ensinar vocês a cultivar tudo certinho, de várias formas aí, para que você consiga aí a ver qual a melhor forma de cultivo aí para você, para sua região. E vou falar agora, boa tarde, Carlos Elisa, veio do leite da vaca ou não tem nada a ver? Então, ô Sandra, pro meu pouco tempo aí que eu tô, né, nesse ramo, o que eu aprendi é que o leite de magnésia, ele é para controlar o pH do substrato, tá? Porque quando a planta, ela tá já mais tempo num substrato e vai caindo ali adubo, vai ficando os minerais ali, né? Tem oxidação. As oxidação vai se aumentando o pH do substrato. O substrato vai ficando velho. E aí as pessoas usam o leite de magnésia para estar corrigindo o pH do substrato. Eu já prefiro replantar. Tá? Isso é o que tá? Isso é o que eu tô sabendo. Nunca usei, nunca fiz.
tá? Eu tenho que falar realmente aquilo que eu, né, pessoal? Então, eu não sei mais o pouco que eu vi que alguns casos era para isso que era usado, tá? Então, gente, eu queria falar para vocês sobre um pouquinho uma coisa, eu, Carlos, a gente tá elaborando um curso, né? A gente vai dar um curso aqui em Lins de cultivo de orquídea. E eu tô montando o curso, né? E tava fazendo a introdução do curso, tudo. E fui estudar um pouquinho, né? Então, o que eu tava descobrindo, né? Que no ano de 2000, lá na República Dominicana, foi encontrado um fóssil. Olha só, gente. Um fóssil, até tá aqui no meu caderninho, tá? De uma abelha. Olha só. Foi encontrado um fóssil de uma abelha com uma parte de uma orquídea nela. Ela tava com o pólen grudado nela. E isso em 2000. Então, nos estudos aí, pode-se aí ter uma... Mais ou menos aí, não vamos entrar muito em detalhe para não dar conflitos, né, Carlos? Uhum. Que a orquídea, ela tem de 84 a 76 milhões de anos. Olha só. Imagina, gente. Aí tem um vídeo que eu coloquei no shorts do YouTube. Eu tava olhando a minha Ludmaniana rubra e fui lá, a abelha tava lá paradinha com pólen. No meio das costas. Nas costas dela, eu falei, ah, não. E eu estudando o negócio. E aí encontrei isso. Aí eu filmei pra vocês verem que lindo que é. Olha só. É muito interessante isso tudo. Então, pra vocês verem o quanto essas plantas são antigas, né? E elas só vêm aí só pra ajudar mais a gente, tudo isso. Tá bom? Nós que somos intrometidos no meio quer fazer umas coisas diferentes. Aí sai misturando uma coisa na outra. Não Verdade. tem. Mas... Alguma dúvida, pessoal? Ô Marília, o seu adubo que você tá usando é o BIG, pode ser diluído BIG sim, é tá? diluído também, tá, Pode Marília? É diluir 6 antes. ml para cada litro de água. Tá, aí já pode passar na cada Phalaenopsis. é uso semanal ele, tá? Pode passar. Alguma dúvida, pessoal? Pode mandar lá, Marília. Tá? Alguma dúvida? A gente mostrou aí a semidroponia novamente, tá? Por conta de que eu vejo muitas dúvidas de pessoas perdendo plantas por conta do... Phalaenopsis, Principalmente Phalaenopsis, tá, pessoal? Por conta do excesso de água, que eu acho que é o erro maior que se tem no cultivo da orquídea. Tanto no erro da água, né? Quanto da umidade, que eles acabam ligando uma coisa na outra, né? Falta de umidade, vai lá e molha. Não é isso. Aí acaba que perdendo as raízes e ela fica daquele jeito ali, que também você olhando vai achar que tá faltando água e vai molhar, mas ela até perder seu exemplar, né? E então por isso que eu queria fazer esse teste, eu vou aproveitar a live de hoje, né, pra gente já soltar essa sequência que vai ser todas as segundas-feiras das lives, pra já ir fazendo, tá bom? Tá, a live de apresentação. A gente não é mais live de vendas, né? A live de apresentação das plantas do site, de venda de site, que dia que vai ser? Então, eu acredito que vai ser na sexta-feira, mas a gente vai confirmar não, ainda. mas que horário? 3h30. 3h30 na sexta-feira. Não vamos confirmar, não, que a gente vai pôr planta lá Pessoal, pra vocês. já tá no site disponível, que não deu pra mim colocar na sexta-feira, tá? O kit As de catleias de R$35. Estão muito bonitas. Olha as Já fotos tá lá, tá? O kit do Bulbofilo também já tá lá, que faltava eu colocar. Tá bom? E um Bulbofilo que ficou faltando, Rufino. O kit são 9 plantas, sendo 8 bubofilos mais a celogine fimbriata. Tá. Tá bom?
Então, eu vou pedir para vocês, curtam, se inscrevam no nosso canal. Amanhã a gente vai subir as... Curtam nossas lives. Mano, vou falar. Tá? E aciona o sininho nada? aí para notificação. O que, Carlos? Você não vai dar uma mudinha pra ninguém que tá aí Não é com a live de gente? venda, Carlos. É live de cultivo. Ah, tá. Mas os 13 pessoas que estão com a gente até agora merecem um carinho do Elício. Ô, Marília, o adubo você tem que pedir direto lá no Orquidário Orgânico Hortolândia, tá? Eu tô divulgando, não tô vendendo ele no momento, tá? Vou voltar a vender, mas não agora. Mas para você adquirir é só pedir lá. Acho que, não me engano, de 1 quilo é 165, não, 175, não tenho certeza. Usar o cupom. Tá bom? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, tá? Vou agradecer vocês. E segue a gente aí no canal, hein? Dá um, né? Curtir, dá um clique. Se inscreve aí. Dá um curtizinho aí, pra gente crescer aí. Não é só pra crescer, pra ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo. Aciona o sininho para receber as notificações. Beijo! Fica com Deus. Tchau! Tchau, gente.